Maltratar animais é crime. A Lei 9.605 de 1995 diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos pode dar prisão de 3 meses a 1 ano e multa também. E se o animal morrer, essa pena pode aumentar. O fato é que ninguém é obrigado a ter um animal de estimação. Por isso, quem tem deve cuidar e bem. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o Marco Antônio Azevedo, que é diretor de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maringá. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Bom, a Prefeitura andou fazendo aí uma série de capturas e indo atrás de denúncias de maus tratos a animais e situações muito graves, né, Marco? Infelizmente, nesses últimos 2 meses, nós fomos a 2 lugares de situação deplorável, tanto para os animais quanto para as pessoas. Em um dos casos, nós retiramos do local 17 gatos que estavam vivendo em gaiolas em meio a toda a sujeira, baratas, e a própria pessoa vivendo nesse lixo todo. Então, infelizmente, não é a nossa intenção, mas é uma condição de maus tratos e a pessoa vai ser autuada, a despeito de quaisquer outra condição. E a multa aqui no município é de R$2.000 por animal. E teve um outro caso também, né, que teve cães, é isso? Exatamente. Esse outro caso é algo que a gente observou que aumentou a incidência agora no final do ano. Algumas pessoas foram viajar ou deixaram os animais sozinhos ou deixaram aos cuidados de uma pessoa que não é ambientado com o cuidado com o bicho, ou soltaram os animais na rua. Num desses casos, a pessoa deixou uma pessoa que não é ambientada com o cuidado, ela encheu vários potes de ração, que não é assim que faz, né? Deixou a água vertendo lá o tempo todo, deixou os animais à deriva. Um dos filhotinhos acabou morrendo. E aí nós fomos chamados, recolhemos os animais todos, e nesse caso ela recebeu uma multa de R$2.000 por aquele que morreu. Assim, é importante que a população entenda que não precisa querer ter um bicho em casa, mas que tem que denunciar caso veja ou ouça alguém que maltrate animais, né? Isso é extremamente importante para o sucesso do nosso trabalho. Para a gente ser resolutivo, chegar nos casos e poder, muitas vezes, salvar os bichinhos dessa condição, a gente conta com o cidadão. Então, ele precisa ligar lá no 156, fazer a denúncia, detalhar os fatos, porque ele conhece a rotina do que está acontecendo lá. E uma outra questão, se identificar. Por dever de função, nós somos obrigados a manter o sigilo. E saber quem fez a denúncia facilita porque a gente faz um contato antecipado, antes de ir para o local. Muitas vezes a gente chega no local e a pessoa não está em casa. Ou a gente não consegue ver o cachorro, porque ele tem um muro alto e ele está lá nos fundos e tal. Então, falar com alguém facilita o trabalho. Vale lembrar que quando a gente fala que tem que cuidar bem, não significa dar ração mais cara, não significa levar, né, todo mês no veterinário, mesmo que não esteja doente. Quando a gente fala de tratar bem, é tratar o animal com dignidade, né? Exatamente. Na verdade, a pessoa que decide ter um bichinho, ela tem que entender que ela está lidando com uma vida. E essa vida, além dos cuidados básicos, que é médico veterinário, a ração, ela precisa receber carinho. Esse bichinho precisa ir passear, ele precisa da presença do dono, ele precisa de um local adequado para ele viver, porque senão você provoca nele a gente vê muito cachorro que a pessoa fala, o meu cachorro destrói a minha casa. Mas ele destrói porque ele está ansioso, porque ele está depressivo, porque o ambiente que ele vive não é bom para ele. Ao passo que, se você fizer o contrário, você vai ter um bichinho super feliz dentro de casa. E assim, tem muita gente que fala assim, meu cachorro é para cuidar da casa, é cachorro de guarda. Tudo bem, ele pode até fazer esse papel, mas isso não é serviço de cachorro, né? Não, isso não é serviço de cachorro. Inclusive, aqui no nosso município, antigamente as pessoas utilizavam animais para guarda de obras, principalmente de construção civil.
Então, nós temos uma lei e a multa é de R$ 10.000, tanto para aquele que contrata, né, quanto para o dono do cachorro. E o cachorro é recolhido. No caso do cão guardar a casa, ele é um bichinho tão fiel que basta você botar ele no quintal, ele é territorialista, né? Então, ele já vai cuidar de você. E aquele ambiente ele entende como dele. Então, né, não precisa nem ter a intenção de fazer, ele já vai te proteger. Exatamente. Na época que eu fazia muita reportagem de rua, a gente via algumas pessoas que diziam assim, eu peguei esses 30 gatos ou esses 50 cachorros porque eu queria ajudar, porque estava na rua. Só que é preciso entender que, apesar da intenção ser boa, né, Marco, dentro da cidade não funciona assim, né? A pessoa precisa ter a noção de que tem outras formas de ajudar, né? Pode chamar a prefeitura em caso de ver muitos animais soltos, né? Exatamente. Essa é uma outra área que nos preocupa muito. Nós temos muitas pessoas muito boas, bem intencionadas, muito bem intencionadas, mas a condição para cuidar de 30 animais, a não ser que você tenha uma chácara, que você tenha um espaço muito grande, que você tenha condição financeira para fazer isso, que você tenha condição de tempo para dedicar para esses bichos, você vai provocar neles uma condição de maus tratos. E eu não quero nem entrar nisso porque é muito delicado, mas isso é classificado como um acumulador, né? Tem muita gente que começa a ter o bicho não porque ama o bicho especificamente, mas ele começa a juntar bicho. E aí ele não aceita nem que a gente retire os bichos para doar. Então, e aí a procriação vai acontecendo desordenadamente e, infelizmente, nas ações que a gente vai, então, do tempo que tem a diretoria, nós já fomos numa casa de mais ou menos uns 150 metros, tinha 70 animais. Nossa. E a pessoa, ela crê que ela está fazendo bem para os animais. Então, a condição deles é impossível até de narrar. E vira um problema de saúde pública também, Vira né? um problema de saúde pública. Nós temos locais que as pessoas denunciaram ao Ministério Público, inclusive ali na Zona 2. Né? A pessoa tinha 50 animais. Então, o cheiro, o barulho, sim, provoca complicado. uma confusão na vizinhança. Nós tivemos que retirar todos, mas tudo isso é um custo alto para o município, né? E para a própria pessoa, porque ela precisa ser preparada para se separar dos bichos, porque também ela não está fazendo por mal. Exatamente. Bom, só para o pessoal, então, confirmar, denúncias pelo telefone? É 156. 156, e é bom identificar que está garantido que não vai ser divulgado, né? Exatamente, de modo algum. E aí, quando um caso grave, porque 156 tem muitas denúncias, mas de repente o seu caso, você viu que é um caso muito grave. Então, você pode ligar no Bem-Estar Animal com o número do protocolo, e lá o número é 3901-1885. E aí o pessoal faz aí denúncia nós priorizamos. E vocês vão cuidar. Só Isso vamos mesmo. repetir o telefone? 3901-1885. Tá certo. Muito obrigada, viu, Marco, pela Eu que participação.